Glória a Deus, que noite maravilhosa. Você pode dizer comigo agora, Abba. Abba. Por mais que voltemos no tempo, sempre é familiar a ideia mitológica do Deus Pai da humanidade, ou do Deus Pai de certos seres humanos. Isso está presente em todo o Oriente Próximo. Povos, tribos, famílias, todos se dizem proceder de um ancestral divino. E particularmente quando se fala do rei, como representante de um povo, atribui-se a ele a dignidade especial de ser um próprio representante desse Pai divino. Ao rei cabe exercer autoridade com o poder, ou sob o poder desse Pai divino. E toda vez que a palavra Pai é usada para se referir à divindade nesse contexto do Oriente Próximo, implica numa paternidade com uma autoridade irrevogável e incondicional. É o Pai que tudo pode. Quando se estuda a história das religiões, isso é muito palpável, a compreensão de todos os povos acerca de um Pai. Mas o que pouco se sabe é que já muito cedo, a palavra Pai, como qualificação atribuída à divindade, está carregada de algo muito particular. Há um hino sumério. Os sumérios são os povos, entre os povos mais antigos acerca dos quais se tem registro de escrita. Num hino sumério de Ur, o deus Lua, Sim, é invocado como Pai misericordioso em suas disposições, que retém em sua mão a vida de todo o país. Do Deus sumério babilônico se diz: sua cólera é como o dilúvio, ele se reconcilia como um Pai misericordioso. Para os orientais, por mais que nós voltemos no tempo, a palavra Pai aplicada a Deus traz à mente algo semelhante àquilo que a palavra mãe significa para nós no Ocidente. Isso é ainda mais verdadeiro quando se examinam as páginas do Antigo Testamento. Raramente, preste muita atenção nisso, raramente o Antigo Testamento se refere a Deus como Pai. Ao todo, nos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 14 vezes se faz menção de Deus como Pai. Pouquíssimo. Mas cada uma dessas menções é singularmente importante. Para começar, quando Deus é chamado de Pai, Ele é honrado já simultaneamente como Criador. Diga comigo, Criador. Por exemplo, Deuteronômio 32, verso 6. Não é Ele porventura teu Pai, que te fez seu, que te formou e te consolidou? Malaquias capítulo 2, verso 10. Porventura não é um mesmo Pai de todos nós? Não é um só Deus que nos criou? Como Criador, Deus é o Senhor no Antigo Testamento, e Ele pode esperar receber a obediência em sua homenagem. Mas sendo um Pai, Ele não quer apenas obediência. Ele é um Deus misericordioso. Mesmo quando Ele encontra nos seus filhos eventualmente a desobediência, Ele está sempre, absolutamente sempre pronto a perdoar. Diga comigo, Deus misericordioso. Então, na visão de Deus como Pai no Antigo Testamento, temos primeiro o Criador, simultânea à ideia de Pai, e temos também o Deus misericordioso. Salmo 103. Como um pai se compadece dos filhos, assim dos que o temem se apieda o Senhor,
pois Ele bem conhece de que massa somos feitos. Recorda-se que somos pó. Porque Deus é o Criador, e justamente porque Ele é o Criador, conhecendo a nossa estrutura, Ele está cheio de misericórdia paternal, completamente indulgente para com as fraquezas dos seus filhos. Todas as citações do Antigo Testamento, evidentemente nós não levantaremos todas as vezes em que Deus é citado como Pai no Antigo Testamento, mas todas as citações do Antigo Testamento refletem esse conceito oriental, e não poderia ser diferente, da paternidade divina. Mas há uma diferença peculiar entre o texto do Antigo Testamento e aquilo que os povos orientais falam sobre a paternidade de um Deus ancestral comum. Primeiro, para o Antigo Testamento, Deus não é simplesmente um ancestral, mas o Criador. Entretanto, não tendo Ele propriamente gerado a raça humana, mas criado a raça humana, para o Antigo Testamento isso não faz a menor diferença. Ele é Pai ainda assim. E mais importante que isso, no Antigo Testamento a paternidade divina só é atribuída a Israel. Somente Israel, sem qualquer equivalente, não há equivalente, sem qualquer equivalente, tem uma relação toda peculiar, particular com Deus. Israel é o seu primogênito, diz o Senhor, escolhido dentre todos os povos para ser o seu povo peculiar, o seu filho. Isso encontramos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 14, versos 1 em diante. Além disso, essa eleição de Israel como filho primogênito de Deus, a partir do qual, da nação de Israel, os outros povos seriam adotados. Além disso, de Israel ser o primogênito, essa primogenitura, essa qualidade de filho primeiro dentre todos os povos da terra, se baseia num fato histórico concreto, não no mito. Não é no mito que está essa filiação de Israel. Diga comigo, o fato é o êxodo. É por causa do êxodo do Egito que Deus se faz pai de seu povo. Associar a paternidade divina, a paternidade de Deus com um fato histórico, revisa completamente todo o conceito oriental de Deus como pai. A certeza de que Deus é pai e de que Israel é seu filho não se fundamenta, já disse e agora repito, em algum relato mitológico, mas em um ato único de salvação realizado por Deus, do qual Israel foi alvo na história, o êxodo. Do Egito chamei o meu filho, diz a profecia de Oséias. Foi do Egito que Deus chamou um filho para si. Quando nós caminhamos na profecia bíblica, no texto do Antigo Testamento, é nos profetas que esse conceito de Deus como Pai adquire a sua plenitude, toda a sua força. Os profetas são obrigados com enorme frequência a repetir que Israel correspondia ao amor paternal de Deus com uma contínua ingratidão. Há uma marca na filiação de Israel. Se Deus é o Pai perfeito, se Deus é o Pai misericordioso, se Deus é o Pai criador e sustentador da vida, Israel é o filho ingrato.
A maior parte dos textos proféticos referentes a Deus como Pai denunciam com insistência e com muita paixão, é verdade, a contradição que há entre a filiação de Israel e sua impiedade. Jeremias capítulo 3. E agora me invocas, não é verdade? Meu pai, tu és o companheiro da minha juventude. Terás que guardar eterno rancor, terás que conservar ressentimento para sempre. E aí volta o profeta a falar em nome do Senhor. Ele citou agora a palavra do povo, referindo-se a Deus. Agora volta a palavra de Deus. Assim falas, mas depois fazes o mal que podes. Jeremias capítulo 3 ainda. E eu disse: como posso colocar-te entre os meus filhos e dar-te uma terra invejável, a gema das nações como herança? E acrescentei: chamar-me-eis pai, e não hesitareis em vir após mim. Como porém uma mulher é infiel ao seu marido, assim vós me fostes infiéis, ó filhos de Israel, diz o Senhor. A profecia de Malaquias segue com a mesma denúncia. Malaquias capítulo 1, verso 6. Um filho honra seu pai, e um servo teme o seu senhor. Mas se eu sou o pai, onde está a honra que me corresponde? E se sou o Senhor, onde está o temor que se deve a mim? A resposta constante de Israel ao apelo de Deus ao arrependimento é este: tu és o nosso pai. Abinu atá. Na profecia de Isaías, esse grito se torna um apelo à misericórdia e ao perdão de Deus. Israel vai dizer para o Senhor, Isaías 63, a partir do verso 15: contempla do céu e observa da tua santa, magnífica morada. Onde estão o teu zelo e a tua força, a ternura das tuas entranhas e a tua misericórdia? Não fiques insensível, pois tu és nosso pai. Abinu atá. Não é Abraão que se preocupa conosco, Israel nem sabe quem somos, mas tu, Senhor, tu és o nosso pai e nosso vingador desde todos os tempos. Esse é o teu nome. Isaías capítulo 64, a partir do verso 7. No entanto, Senhor, tu és o nosso pai, nós somos a argila e tu és o nosso oleiro. Somos todos obra de tuas mãos. Não te irrites em extremo, Senhor, e não lembres eternamente da culpa. Deus responde a esse pedido de Israel por perdão. Na profecia de Isaías, perdão de Oséias, capítulo 11, a partir do verso 1, há uma descrição comovente da misericórdia de Deus. Deus mesmo se compara a um pai que ensina o seu filho a andar, e seu filho é Efraim. O pai ensina o seu filho carregando-o nos braços. Deus diz em Oséias capítulo 11: eu ensinava Efraim a andar, tomava-o nos braços. Como te de abandonar, Efraim, deixar-te à mercê dos outros, ó Israel? Jeremias novamente encontra emoções muito fortes, palavras muito comoventes para expressarem o perdão de Deus. Em Jeremias capítulo 31, o Senhor diz: com lágrimas partiram, no meio de consolações os trarei de volta. Levá-los-ei aos ribeiros de águas por um caminho reto, pelo qual eles não se cansarão, pois serei um pai para Israel, e Efraim será meu primogênito.
A misericórdia paterna de Deus vai para muito além de toda a compreensão humana. Ainda Jeremias 31, Efraim é para mim um filho tão caro, filhinho de carinhos, ou filhinho de carícias. Com efeito, apenas falo dele, ou mesmo tão só quando dele me lembro, basta-me isto para que se me comovam por ele as entranhas. Sinto deveras compaixão dele. Diga comigo, o Deus misericordioso. É assim que o Antigo Testamento nos fala sobre a paternidade divina. A paternidade é essa incompreensível misericórdia de Deus e sua total disposição de perdoar. Mas, embora singela, essa paternidade ainda permanece carregada de seriedade, de sobriedade. Quando nós saímos do texto do Antigo Testamento e entramos nesse período que vai de Malaquias até João Batista, ou seja, o chamado período interbíblico, espaço entre Antigo e Novo Testamentos, um período de mais ou menos 400 anos. O judaísmo da Palestina, o judaísmo palestinense, não fornece para nós. Então nós temos o último texto do Antigo Testamento, que é Malaquias, e temos vários escritos do judaísmo palestino ou palestinense no período interbíblico, antes de entrarmos no Novo Testamento. Preste muita atenção. O judaísmo palestinense não forneceu para nós um único exemplo, nenhum, em que Deus seja chamado de meu pai por um indivíduo. Nenhuma vez. Há alguns casos de referência a Deus como meu pai. No judaísmo de origem grega, a influência aí é grega, nós não estamos falando da influência puramente judaica. Nos escritos palestinenses só há um texto com 2 versos que só há em grego, no qual ou nos quais se lê: ó Senhor, Pai e dono da minha vida, no verso 1, e no verso 4, o Senhor, Pai e Deus da minha vida. Um trecho com apenas 2 versos, 1 e 4, um texto de Ben Sirá, do século II a.C., nos quais aparece Pai, em referência a Deus, um indivíduo tratando Deus assim. Estes 2 versículos, repito, são os únicos que fazem exceção a toda a dimensão, todo o conjunto de escritos intertestamentários, e nós olharíamos para esses 2 versos e reconheceríamos esses 2 versos como sendo um ensaio, digamos assim, para a paternidade de Deus que será revelada nos Evangelhos e ao longo de todo o Novo Testamento. Se não houvesse sido descoberta, no século passado, no século XX, uma paráfrase hebraica desse texto, e nessa paráfrase hebraica não se diz ó Senhor, Pai e dono da minha vida, mas ó Deus de meu Pai e dono da minha vida. E Joaquim Jeremias, um dos maiores eruditos cristãos do Oriente, vai dizer o seguinte: temos aí evidentemente os termos do hebraico original. E não, então, nem Ben Sirá, no seu texto, chamou Deus de meu Pai. Não existe, até agora, século 21, nenhuma prova de que no judaísmo palestinense alguém se tenha dirigido a Deus chamando-o de meu Pai. Mas foi exatamente isso que Jesus de Nazaré fez. Os discípulos devem ter achado muito extraordinário Jesus se dirigir a Deus dizendo: meu Pai.
Não só os 4 evangelhos atestam que Jesus se dirigia a Deus por meio desta expressão, mas todos eles relatam um fato surpreendente. Jesus, em todas as suas orações, somente assim se referia a Deus. « 21 vezes. Se nós tirarmos as repetições, ou seja, tirarmos os paralelos, 16 vezes no texto grego. Nas 16 vezes, Jesus sempre se refere a Deus em oração, dizendo: meu Pai. Há uma única oração de Jesus que rompe com essa regra. Só uma. Uma única oração onde falta o meu Pai. E é esta: meu Deus, por que me desamparaste? Apenas o grito da cruz, em que ele se faz maldição, não filho. Estamos entendendo isso? Ele se faz maldição e repete as palavras do Salmo 22. Ele está citando o Salmo 22, 1, dizendo: Deus meu, aqui não há o meu Pai. Ainda não dissemos tudo a este respeito. Jesus, em suas orações, se dirige a Deus como ao seu Pai, servindo dessa palavra aramaica, cuja entonação mais precisa é Abba. Abba. Marcos afirma categoricamente no seu relato da oração de Jesus no Getsemane: Abba, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Que Jesus tenha usado essa mesma palavra Abba também nas suas outras orações. Isso está provado dentro da teologia por uma comparação das formas diferentes em que a palavra Pai aparece no grego. Mas isso nós não iremos examinar evidentemente agora. O que importa saber é o seguinte: não se encontra nada comparável às orações de Jesus nas orações judaicas de 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos de orações, 1000 anos de ritualística judaica não apresentam nada sequer parecido com o modo pelo qual Jesus Cristo se refere a Deus como seu Abba. Não existe nenhum exemplo no conjunto das orações do judaísmo antigo desta invocação dirigida a Deus como Abba, nem nas orações litúrgicas realizadas nas sinagogas, por exemplo, nem nas orações particulares. Nada, nem na poesia judaica, nada. Há uma passagem na literatura judaica tardia onde a palavra Abba se refere a Deus. É a narração de um acontecimento que se deu por volta do século I a.C., referindo-se a Hanin Har Nebá, um homem famoso, porque, segundo diz a história, ele era muito bem sucedido nas orações que fazia para obter chuva. Leio o relato. Quando o mundo precisava de chuva, nossos mestres tinham o costume de lhe mandar as crianças das escolas, que se agarravam ao seu manto, ou seja, ao manto de Hanin Har Nebá, que se agarravam ao seu manto e imploravam: papai, papai, dá-nos a chuva. E ele lhe dizia a Deus: Senhor do universo, concede-nos a chuva, em vista destes que não são ainda capazes de distinguir entre um Abba, ou entre um Abba que tem o poder de dar a chuva, e um Abba que não tem.
Senhor do universo, concede-nos a chuva em vista destes que não são ainda capazes de distinguir entre um Abá que tem o poder de dar a chuva e um Abá que não tem. À primeira vista nós temos aí uma amostra de que Deus seja chamado de Abá por um indivíduo. Mas precisamos levar em conta dois elementos. Em primeiro lugar, a palavra Abá é aplicada a Deus pelo mestre judeu a modo de brincadeira. Hanim apela à misericórdia de Deus adotando o grito das crianças. Papai, papai, dá-nos a chuva. Esse grito que elas repetem em coro. E aí Hanim chama a Deus de palavras dele, Abá, que tem o poder de dar a chuva. Ou seja, como fariam as crianças na linguagem delas. Ele apenas reproduz a título de algo jocoso. Em segundo lugar, e isso ainda é mais importante, Hanim não se dirige absolutamente a Deus como Abá. Pelo contrário, ele diz: Senhor do universo, concede-nos a chuva. Não temos, continuamos sem ter. Sem dúvida essa história, de certo modo, é um prelúdio, é uma introdução, é um anúncio da afirmação de Jesus, dizendo que o Pai Celeste, por exemplo, em Mateus capítulo 6, conhecemos isso bem, sabe daquilo que seus filhos necessitam. Buscai primeiro o reino de Deus, Jesus em Mateus 6. Certamente essa história aqui de Hanim com as crianças apresenta para nós, é um prenúncio do Deus que envia a chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, Jesus fala isso. Do Deus que dá coisas boas aos filhos que pedem essas coisas a Ele. Jesus diz isso em Mateus capítulo 7. Mas isso não fornece para nós a prova de um uso de Abá para invocar a Deus. Nós não temos, enfatizo, nenhum testemunho do uso deste termo como tal, referido em todo o judaísmo. Por isso nós chegamos a uma questão fundamental. De um lado, as orações judaicas não contêm um só exemplo do emprego de Abá dirigindo-se a Deus. Por outro lado, Jesus usava sempre essa expressão quando orava, com exceção apenas do grito na cruz. Incontestavelmente, nós temos aí algo muito peculiar, uma característica do modo como Jesus, e somente Jesus, se expressava. Isso em teologia é chamado de ipsissima vox, ou a voz propriamente, exclusivamente de Cristo. A ipsissima vox de Cristo. As razões pelas quais as orações judaicas não se dirigiam a Deus como Abá se encontram quando nós consideramos o fundo linguístico da palavra. Originalmente, Abá era parte do balbucio das crianças. É o bebê judeu aprendendo a falar. É essa a ideia mesmo, é isso mesmo. O Talmud diz o seguinte: quando a criança começa a comer trigo, nós diríamos, quando a criança é desmamada, quando a criança começa a comer trigo, aprende a dizer Abá e Imá, papai e mamãe. O Talmud diz que essas são as primeiras palavras que a criança diz. Abá, Imá. Eu estou para, Deus sabe quando, ainda não sei,
falar a vocês sobre dom de línguas, variedade de línguas, línguas como profecia, etc. Línguas como sinal, etc. Mas não sei quando isso vai acontecer. Eu gostaria que a gente fizesse um ensaio aqui agora. Pastor, você não vai fazer aquilo de falar em línguas e falar para o auditório repetir, não, né? Never. Eu quero que você diga comigo: Abba, Imá. É a criança judia. Abba, Abba. Pais da igreja como João Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia e Teodoreto de Ciro, os três nascidos em Antioquia, os três de famílias ricas, educados por suas amas sírias, dizem por sua própria experiência que as criancinhas tinham o costume de chamar seu pai de Abba. Mas a história vai dizer para nós que esse não era apenas o linguajar das crianças. Jovens de ambos os sexos também chamavam o próprio pai de Abba. Isso aparece, por exemplo, no filho pródigo. Ele diz isto: Abba, meu pai. Ele não recorre à palavra Kyrie, Senhor. Os jovens utilizavam o Kyrie ou Kyrios apenas em situações cerimoniosas, formais. Porém, nunca Israel se esqueceu que esta palavra provinha do linguajar propriamente infantil, os balbucios dos bebês. Eis o porquê de Abba não ser usado nas orações judaicas para invocar a Deus. Seria desrespeitoso, dirá Joaquim Jeremias. Seria impensável para uma mentalidade judaica. Cito novamente Joaquim Jeremias por ser um erudito que viveu anos em Jerusalém. Impensável para uma mentalidade judaica chamar a Deus com um nome mas tão íntimo, tão familiar, tão infantil, tão singelo. Não dá. Foi algo novo, único, inaudito, Jesus ter ousado tomar essa iniciativa e falar a Deus como uma criança fala ao seu pai, com simplicidade, com intimidade e sem nenhum temor. Em todas as suas orações, Abba. Mas há um detalhe aqui. A palavra Abba, utilizada por Jesus para se dirigir a Deus, revela um fundamento. Revela o próprio fundamento da comunhão de Jesus com Deus. Mateus capítulo 11, verso 27, uma perícope, um conjunto de versos que formam um pensamento completo, coerente. Uma perícope de 4 linhas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eis o tema, diga comigo: tudo me foi entregue por meu Pai. Essa é a frase inicial que inaugura o verso, Mateus 11, 27. Em outros termos, Jesus está dizendo: meu Pai me deu um conhecimento total de si mesmo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Nós acabamos faz pouco de cantar uma canção. Tu és minha vida,
meu tudo. Isso é Jesus dizendo para seu Pai, ou a respeito de seu Pai: meu Pai é tudo para mim, e tudo Ele entregou para mim, esse tudo que Ele mesmo é. Meu Pai me concedeu um total conhecimento de si mesmo. Os versos restantes elucidam o tema por meio de comparação. A comparação é pai, filho, filho, pai. Livremente parafraseados, os versos de Mateus 11, 27 vão dizer: e porque um pai e um filho se conhecem verdadeiramente um ao outro, um filho pode revelar a outros os pensamentos mais secretos do seu pai. É isto, em outros termos, que Jesus está nos dizendo. Vou repetir. E porque um pai e um filho se conhecem verdadeiramente um ao outro, um filho pode revelar a outros os pensamentos mais secretos do seu pai. Porém, nós precisamos ter em mente que a relação pai-filho é familiar no conjunto de obras da Palestina que fala sobre o fim ou sobre o futuro, com uma ênfase bem peculiar. Essas obras, esse conjunto de obras com os quais Israel estava familiarizado antes da vinda de Cristo, antes da encarnação, as obras da apocalíptica palestinense, esse conjunto de obras fala da relação pai-filho para ilustrar a transmissão de uma revelação. No terceiro livro de Enoque, um livro apócrifo da apocalíptica da Palestina, no terceiro livro de Enoque está escrito: como um pai eu lhe revelei todos os segredos. Um rabino relata: o mensageiro celeste me mostrou as coisas que estavam tecidas na cortina celeste, indicando, mas com o dedo, como um pai que ensina ao seu filho as letras da Torá. A revelação é comparável ao ensino de um pai para o seu filho, ou o ensino de um pai para o seu filho é comparável a uma revelação. Portanto, voltemos a Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, diz Jesus, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, se Jesus interpreta o tema, tudo me foi entregue por meu Pai, justamente a partir dessa relação pai-filho, o que ele quer dar a entender para nós, servindo-se de uma figura cotidiana, a relação de pai e filho é o seguinte: como um pai que se dedica pessoalmente a mostrar ao seu filho as letras da lei, as letras da Torá, assim diz Jesus, assim Deus me transmitiu a revelação de si mesmo, e consequentemente só eu posso ensinar aos outros o verdadeiro conhecimento de Deus. Ou seja, quando Jesus falava de Deus como de meu Pai, ele não se referia, preste muita atenção nesta nuance, ele não se referia a uma familiaridade e a uma intimidade com Deus que era vivida por todo mundo. Mas ele está falando de uma revelação única, que foi concedida exclusivamente para ele, Jesus. Deus é o Pai de Cristo. Jesus fundamenta a sua autoridade sobre esse fato, de Deus o ter dotado da plenitude da revelação, revelando-se a si mesmo
como só um pai pode se revelar ao filho. Ou seja, Abá é uma palavra que sugere revelação. Ela é o centro, ela é o cerne da consciência que Jesus tinha da sua missão. Deus é meu Pai, como aquele que se revela a mim de modo exclusivo, de modo sem igual, para que por meio de mim os seres humanos o conheçam. Abba. Se nós olhamos para o Antigo Testamento para tentarmos encontrar antecipações disso, prefigurações disso, dessa relação única de Deus como Pai, nós vamos à profecia de Natã a respeito de Davi. Quando por meio de Natã, Deus diz a Davi que o descendente de Davi teria um tratamento singular. Eu serei para ele, diz Deus em 2 Samuel capítulo 7, 14. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Essa mesma ideia aparece nos Salmos. Salmos capítulo 2, Salmos 89. Salmo 2, 7, por exemplo. Ele me invocará: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. E eu constituirei o meu primogênito excelso entre os reis da terra. Um texto messiânico. Excelso entre os reis da terra. Ou seja, essa expressão, o meu Pai, de Jesus, é uma resposta, é a concretização das esperanças, diga comigo, as esperanças messiânicas. Aquilo que os profetas, que os salmos diziam sobre o Messias, como um filho de Deus, como alguém que teria uma relação profunda de revelação. Isso se cumpre na pessoa e na obra de Jesus de Nazaré. Mateus 11, 27, então, diz para nós que as promessas foram cumpridas, as promessas messiânicas cumpriram-se em Jesus. Agora o instrumento vai parar um pouquinho. Nós fizemos toda esta análise, toda esta caminhada durante esta mensagem, todo este percurso para chegar a este ponto. Ouça. A culminação de todas estas coisas para nós são dois textos do Novo Testamento. Romanos capítulo 8, verso 15 e Gálatas capítulo 4, verso 16. Toda a primeira parte da mensagem é para chegarmos aqui, na parte final, que é curta, mas que precisa ser gravada com fogo no mais profundo do nosso coração. Que o Espírito Santo marque o teu coração com fogo. Romanos 8, verso 15. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aquilo que estava restrito a Cristo, aquilo que por 1000 anos Israel não falou, que Cristo falou em todas as suas orações. Paulo vai dizer: o Espírito
Espírito Santo nos outorgou, o Espírito Santo nos concedeu, o Espírito Santo trouxe essa revelação, o Espírito Santo gravou em nós essa palavra poderosa, e nós olhamos para Deus e dizemos: Abba. Gálatas capítulo 4. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Isso foi produzido pelo Espírito Santo. Deus é o nosso Criador. Deus é o misericordioso perdoador. Deus é o Deus que nos tirou do Egito. De Israel, do Egito, chamei o meu filho. Deus é o Deus que se revela a nós por meio de Jesus Cristo. Deus, pelo seu Espírito Santo, nos concede o mesmo privilégio, a mesma exclusividade, que ainda é exclusividade de Cristo. Abba, Abba.